Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no nosso canal. Eu sou a Ana Paula, como sempre, trazendo para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia. E hoje, gente, eu estou aqui novamente trazendo para vocês mais um boletim informativo com mais informação. Tem notícia bomba aqui hoje dentro desse boletim para você aposentado e pensionista e você não pode perder. Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes, então se fosse você eu não perderia esse vídeo não. Fica comigo até o finalzinho, porque você vai entender tudo que está acontecendo, né? Inclusive, gente, a bomba estourou, hein? Esse final de semana o negócio tá quente aí, tem muitas novidades para vocês. Tivemos reviravolta, inclusive, tanto que os bancos vão ter que devolver dinheiro dos consignados do INSS em até 60 dias. É isso mesmo que vocês ouviram. Então vocês vão entender tudo que está acontecendo, tudo que agora é seu direito, o que você pode ir atrás, né? O que já foi aprovado, o que está em andamento. Eu vou explicar todas essas mudanças que estão surgindo aqui para você dentro desse vídeo. Então assista o vídeo até o final para você não ficar com dúvida, para você entender a notícia completa, né? Serão aí 5 notícias dentro desse boletim de hoje para você aposentado e pensionista. 5 notícias de utilidade pública a partir de agora. Então bora lá para as informações, porque tem muitas novidades aqui chegando e eu estou bem contente de trazer esse conteúdo aqui para vocês. Então clica aí no botão do like, clica no botão do gostei, gente. Aproveita e se inscreve no canal quem ainda não é inscrito. O Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez ainda não conheçam. Por isso que eu sempre digo que informação é poder e informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Sem mais demora, sem lenga-lenga, vamos direto aqui ao assunto, né? Eu começo com a primeira informação para vocês, que é a respeito da reforma tributária. Vou trazer aqui agora, gente, alguns pontos dentro da reforma tributária, os 4 temas que serão pauta dentro do Senado. Então, essa semana, agora que vai entrar, vocês têm que se preparar para o que está por vir, porque muita coisa vai mudar, né? A fixação de alíquotas máximas, o período de transição, o equilíbrio federativo e os regimes especiais serão avaliados com lupa pelos senadores. É isso mesmo. Os senadores, eles devem concentrar o debate sobre a reforma tributária em 4 grandes temas: fixação de alíquotas máximas, período de transição, equilíbrio federativo, regimes especiais. A Exame conversou com líderes partidários do Senado, né, ao longo aí das últimas semanas, e todos foram unânimes em afirmar que os parlamentares concentrarão os esforços em resolver essas questões para que a proposta ganhe mais densidade. E na Câmara dos Deputados, né, o texto já foi aprovado, ele unifica impostos federais, estaduais e municipais para criar um imposto sobre valor agregado que é apelidado como IVA. E no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou no dia 16 de agosto no plano de trabalho para a reforma tributária. Pela proposta apresentada pelo relator, que é o Eduardo Braga, do MDB, o parecer será apresentado em 27 de setembro e a votação na Comissão de Constituição e Justiça ocorrerá em 4 de outubro. Anota essas datas, porque a gente vai acompanhar ao vivo e vai trazer para vocês, né? Depois, vai ao plenário da Casa, gente. A alíquota máxima, a ideia dos parlamentares é definir na proposta de emenda à Constituição um teto para cobrança do IVA, né? Desse imposto aí. E o Braga e diversos senadores estão preocupados com a falta de um parâmetro para definir a taxa que incidirá sobre mercadorias e serviços. Não é à toa que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ao Senado uma nota técnica que estima que, com o texto aprovado na Câmara dos Deputados, a alíquota variaria entre 25,45% a 27%. Já no período de transição, o texto aprovado na Câmara dos Deputados determina que o novo modelo deve estar plenamente implementado para todos os tributos só em 2033, mas a mudança começará em 2026, tanto na esfera federal como na contribuição sobre bens e serviços, que unifica PIS, COFINS e IPI, exceto na Zona Franca de Manaus, né? Quanto para estados e municípios,
com o Imposto sobre Bens e Serviços, que unificará ICMS e também o ISS. Os senadores, entretanto, temem que os empresários tenham que conviver com 2 modelos tributários durante todo esse tempo, o que pode implicar no aumento de custos. Por isso, alguma proposta para encurtar a transição deve ser apresentada agora no Senado. Já no equilíbrio federativo, a reforma tributária prevê a criação de um Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS. Os estados e o Distrito Federal terão 27 membros, um para cada ente federado, enquanto os municípios e o Distrito Federal serão representados por 27 membros, 14 eleitos com base nos votos igualitários desses entes e 13 com base nos votos ponderados pelas respectivas populações. E as deliberações serão aprovadas se obtiverem os votos da maioria absoluta de seus representantes e de representantes no geral, né? Quando eu digo que corresponda a mais de 60% da população do país. E em relação ao conjunto dos municípios e do Distrito Federal, da maioria absoluta de seus representantes. Os senadores querem revisitar essas normas para que todos os entes da federação tenham seus interesses contemplados. Já os regimes especiais e as isenções, além de manter a Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional, a reforma tributária prevê a criação de diversos regimes especiais e isenções para muitos setores. Os senadores querem avaliar se todos esses benefícios são necessários ou se é possível reduzir esses bens, né? Ainda não existe clareza sobre quais setores podem perder os benefícios, mas o assunto será avaliado pelos parlamentares. Então, gente, a gente vai acompanhar tudo isso, mas o negócio está quente, o clima sobre essa reforma tributária, e muito vai se impactar no bolso de vocês, porque a reforma tributária vai mexer com o IPTU, com o IPVA, né? Quem tem carro mais antigo vai pagar mais imposto. Tem pessoa que ia ficar isento do imposto hoje, não vai mais com essa reforma tributária. Então a reforma tributária, ela tá mudando uma série de impostos, uma série de cobranças, restaurantes, bares, tudo vão ser taxados, vão ficar mais caros, né? Que é a área de lazer das pessoas. Então, assim, vai ter muito impacto negativo também para quem é pobre. Então, é importante você saber e acompanhar cada detalhe sobre essa reforma, porque isso vai impactar o seu bolso, tudo bem? Agora, eu quero trazer mais uma informação aqui para vocês, porque o INSS está realizando alguns mutirões esse final de semana e é importante vocês saberem. Esse final de semana, o INSS está realizando mutirão em Maceió e também Arapiraca. Os mutirões serão dia 2 e 3 de setembro. O mutirão do benefício de prestação continuada, que é o BPC, ele chega a Maceió, a Arapiraca. Na capital, a ação ocorrerá em 2 agências da capital, uma no Tabuleiro do Martins e outra na Jatiuca. E no interior e na capital, o evento contará com a participação de 22 assistentes do INSS e 10 peritos médicos da Perícia Médica Federal. A expectativa é de serem realizados 294 atendimentos de avaliação social e 450 avaliações médico-periciais. O mutirão do BPC Loas faz parte de um programa nacional de enfrentamento às filas do Instituto e promete diminuir o tempo médio de espera do benefício de prestação continuada, que é o BPC, e os atendimentos serão marcados por meio de agendamento no aplicativo e portal Meu INSS ou ainda pela central de atendimento do INSS, que é a 135. Então tá aí nova informação para vocês. Quem é dessa região ou do Rio de Janeiro, que também está acontecendo hoje, mutirão, né, esse final de semana, liga no 135, vê se você consegue agendar. Às vezes você consegue antecipar a data do seu agendamento que está para longe, né, para esse final de semana. Ia ser bom, né? Então eu espero que você consiga. Depois me conta aí nos comentários se você conseguiu ou não, tá bom? Enquanto isso, gente, eu vou trazer mais uma informação aqui que saiu, que deu na mídia. E essa informação é extremamente importante, porque olha só, manchete de jornal, hein? O INSS distorce números para defender entrave da revisão da vida toda. Ele diz que 52 milhões de pessoas podem pedir. O número é 2.000 vezes maior do que a realidade. E isso daqui saiu em todos os jornais. Está ficando feio para o INSS ficar mentindo dessa forma, aumentando esses números, né? O Instituto, inclusive, acusou o INSS de terrorismo financeiro e ele pede ao STF que rejeite essa modulação
da vida toda. A IEPREV, ela contesta os recursos da Previdência para negar o reajuste nas aposentadorias. O Instituto de Estudos Previdenciários IEPREV protocolou no Supremo Tribunal Federal um documento em que aponta a impossibilidade da modulação dos efeitos da decisão da Corte na revisão da vida toda dos aposentados e pensionistas do INSS. O Instituto contesta os recursos da Previdência para negar, o reajuste nos benefícios, e a manifestação do Instituto é subscrita pelo advogado João Badari, que atua também como amicus curiae no processo. O Badari destacou ainda que o principal objetivo é demonstrar aos ministros do Supremo Tribunal Federal a discrepância entre os números demonstrados pelo INSS para requisitar a modulação dos efeitos e atrasar o pagamento da revisão. A revisão já foi garantida por maioria no plenário do STF em dezembro do ano passado, O julgamento da modulação travou na semana passada por pedido de vista do ministro Cristiano Zanin. Ele tem até 90 dias para devolver os autos ao plenário, e ele disse mais, abre aspas, o advogado previdenciário, ele disse o seguinte: queremos dar aos ministros maiores esclarecimentos sobre os números fantasiosos do INSS, que busca fazer um terrorismo estrutural e financeiro que não corresponde à realidade da ação, onde o alcance prático da tese se mostra 2.000 vezes menor que os números inflados que ele, o INSS, tem divulgado. E o advogado esclareceu que a petição ao STF é uma manifestação pelo não acolhimento dos embargos do INSS e de sua modulação de efeitos. Segundo a avaliação de Badari, o Supremo não trouxe novo entendimento sobre o tema, pelo contrário, ele assentou seu posicionamento desde o ano de 2013, quando o julgamento da ação do melhor benefício ocorreu. E modular efeitos seria um salvo-conduto para a autarquia continuar lesando os aposentados, frontalmente contrário a uma segurança jurídica e o interesse social, alertou os advogados previdenciários. Agora, o Instituto de Estudos Previdenciários, ele destaca que, olha que importante, o Instituto de Estudos Previdenciários destacou um dado que reputa importante para rebater o cenário apontado pelo INSS. No último dia 18, uma consulta realizada com a Secretaria de Comunicação Social do Conselho Nacional de Justiça por meio do seu painel de estatísticas do Poder Judiciário revela que estão em curso 24.373 processos sobre o tema em todo o país. Então, isso demonstra de forma cristalina que o terrorismo estrutural e financeiro trazidos pelo INSS para a mídia e o Poder Judiciário não se sustentam, afirma aí o João Badari. E ao longo desse processo está sendo divulgada uma narrativa falaciosa que se utiliza de números que não correspondem ao impacto real da ação, se mostrando uma busca cega e desenfreada para jogar a corte contra a opinião pública. No entendimento do advogado, a estratégia da Previdência foi se desmontando ao longo da demanda, E ele ampara seu raciocínio no voto do ministro Gilmar Mendes, expondo que os números estavam inflados. Estimar em 52 milhões de possíveis ações sobre o tema é superestimar em mais de 2.000 vezes o real impacto da demanda. Uma estratégia que deve ser severamente combatida pelo Poder Judiciário, pois a lealdade processual deve ser sempre respeitada, prega aí o advogado previdenciário. E a reportagem entrou em contato com o INSS, que ainda não se manifestou sobre esse caso, e claro que ele nem vai se manifestar, porque o INSS, ele quer mais que esse processo se atrase, E agora, gente, eu vou trazer uma outra notícia para vocês também, que pegou fogo aí, que eu falei para vocês que o negócio estava quente, O STF, ele tem maioria para validar contribuição assistencial a sindicatos por todos os empregados. Isso deu o que falar na grande mídia, porque o pagamento valeria inclusive para trabalhadores não sindicalizados. A contribuição, ela precisa ser aprovada em convenção e o empregado pode se opor à cobrança. Então, gente, o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, ele formou maioria de votos na sexta-feira do dia 1º de setembro para validar a possibilidade de cobrança de contribuição assistencial destinada a sindicatos de todos os trabalhadores da categoria, mesmo aqueles não sindicalizados. Essa cobrança precisa ser aprovada em acordo com a convenção coletiva e de acordo com a posição da
maioria dos ministros, trabalhadores podem ter o direito de se opor ao pagamento dessa contribuição, formalizando que não querem ter o desconto no salário. A contribuição assistencial é destinada ao custeio de atividades de negociações coletivas do sindicato, como as tratativas com patrões por reajustes salariais ou pela extensão de benefícios como o próprio auxílio creche. E os resultados e eventuais conquistas dessas negociações se estendem a toda uma categoria, independente do trabalhador ser sindicalizado ou não. O julgamento no Supremo não tem relação com a contribuição sindical, também conhecida como imposto sindical, que deixou de ser obrigatória depois da reforma trabalhista de 2017. E o Supremo analisa o caso sobre a contribuição assistencial em uma sessão do plenário virtual que começou na sexta-feira, dia 1º de setembro, e vai até o dia 11 de setembro no formato não há debate e os votos são apresentados em um sistema eletrônico. Até o momento, votaram pela validade da cobrança os ministros Gilmar Mendes, que é o relator, Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes. A tese vencedora de julgamento até o momento é a seguinte: é constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletiva, de contribuição assistencial a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que o assegurado o direito de oposição. O Supremo havia interrompido o julgamento do caso em abril desse ano, depois de um pedido de vista, que era mais tempo para análise, do ministro Alexandre de Moraes. Então, foi outro tema que pegou fogo aí, e eu quero saber de vocês o que vocês acharam disso. Vão comentando para mim. Enquanto vocês comentam, eu vou encerrar o nosso boletim de hoje com uma notícia quente também, que é sobre os bancos que terão que devolver valores de empréstimo consignado mais multa. Preste atenção aqui, que olha só o que aconteceu. O Congresso, a Câmara dos Deputados, aprovou uma multa para o banco que fizer consignado sem autorização do beneficiário. A multa será de 10% no valor do empréstimo. A Câmara dos Deputados fez essa aprovação do projeto que estabelece multa para as instituições financeiras no caso de realização de empréstimo consignado sem autorização expressa do beneficiário no Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, ou servidor público. A proposta foi enviada ao Senado Federal. O texto aprovado é um substitutivo da relatora deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, para o projeto de lei 2131 de 2007 do ex-deputado Edgar Mouri. Segundo o texto, a regra valerá também para operações de financiamento, cartão de crédito, cartão consignado de benefício ou arrendamento mercantil, e a multa será de 10% se a instituição não provar que houve engano justificável ou fraude sem a participação dela ou de seus prepostos. O projeto pretende evitar situações em que aposentados ou servidores recebam valores que teriam sido objeto dessas operações financeiras sem autorização, resultando em encargos. O substitutivo da relatora prevê que o beneficiário do INSS ou servidor terá um prazo de 60 dias contados da data de recebimento dos valores para pedir à instituição a devolução dos valores depositados. Então, esse é o prazo que os bancos, inclusive, têm para devolver esse dinheiro, A solicitação poderá ser feita por meio de qualquer canal oficial de comunicação da empresa. Se efetivado o pedido dentro desse prazo, a instituição financeira terá 45 dias para comprovar engano justificável ou fraude, sob pena de pagamento da multa ao consumidor. E essa multa seria de 10% do valor. Então, se fizer um empréstimo sem sua autorização, depositar o dinheiro na sua conta, você não pediu, você vai falar para o banco: não fui eu não quero esse valor, você vai devolver o dinheiro para o banco e o banco vai ter que te devolver em multa 10% do valor desse empréstimo. E aí, essa multa, gente, por exemplo, se foi 15 mil que depositou na sua conta, é 1.500 a multa que o banco tem que te pagar. Então, já foi aprovado pela Câmara, está em avaliação do Senado. Eu acredito que nessa próxima semana, agora nesse mês de setembro, seja tudo finalizado em relação a isso. E é importante isso acontecer mesmo, porque o aposentado e pensionista vem sofrendo muito em relação a fraudes nos empréstimos. Então, eu gostei bastante do projeto, quero saber de vocês o que vocês acharam. Já passou pela Câmara, agora é só o Senado e a sanção do presidente, tá bom? Gente, lembrando que quem precisar de empréstimo consignado, chama a nossa equipe, porque o Alô INSS faz toda a intermediação gratuita do seu empréstimo junto ao banco. É só chamar, o link do nosso WhatsApp está aqui na descrição do vídeo no primeiro comentário. Lembrando que o nosso atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Então é isso, obrigada, um beijo e até logo.